Vamos de Gabriel. Gabriel, vamos Gabriel. Então. Gavriel. Gavriel Cristos. Olá, Caio. Eu quero ser objetivo. Algum tempo atrás eu te fiz uma pergunta a respeito de contribuições e a sua resposta ela foi muito abençoadora. Hoje eu quero fazer uma segunda pergunta. Há duas afirmações das Escrituras maravilhosas que diz o seguinte. A primeira, que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando até tornar dia perfeito. A segunda afirma o seguinte, que ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A minha pergunta é o seguinte, como é que eu analiso essas duas expressões e vejo um contingente significativo de pessoas com tanta preguiça espiritual, com tanta indisposição? E eu estou falando assim de pessoas privilegiadas que estão aí ouvindo o Evangelho puro e simples e afirmando aí essa realidade maravilhosa, que Jesus é a chave hermenêutica, essa realidade revolucionária. Mas é significativo ver no meio dessas pessoas assim, um número de pessoas indispostas. Até mesmo no curso de reconexões, o nível de algumas perguntas revela isso. Então, como é que eu vejo essas duas expressões que fala de clareando, clareando até tornar de perfeito, portanto fala de um crescimento, frente a esse contingente que indisposto, que não vai atrás, não tem pique, uma preguiça espiritual extraordinária. Meu amigo, mas primeiro, lá se diz no Salmo que é a vereda do justo, que é assim, vai como a luz da aurora, clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Mas é a vereda de é a vereda do justo, é a vereda de quem fez essa escolha, é a vereda daquele que tem fome, sede, é a vereda dos que só são fartos pelo que é eterno, é a vereda dos insaciáveis com a banalidade, porque só são satisfeitos com aquilo que carrega a qualidade da eternidade. Esses não são todos. Foi por isso que Jesus também disse que a porta é estreita, que o caminho é estreito, que são poucos os que acertam com ele. Foi por isso que Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, não ignoreis, irmãos, que não são muitos os que foram chamados segundo a vossa vocação. Não são muitos. Não são eles ricos nem poderosos, não são eles os grandemente qualificados na terra, e nem são eles a maior quantidade. Antes Deus escolheu coisas pequenas, fracas, tolas, até coisas que não são, para envergonhar em nada, reduzir a nada as que são. E foi o que Jesus disse também. Não temais, pequenino rebanho, porque o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Ou foi o que Jesus disse quando afirmou, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque muitos sábios e entendidos desejaram ver o que esses pequeninos estão vendo e não viram, ouvir o que eles estão ouvindo e não ouviram. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, a gente desejar que todo mundo seja como a gente começou a ser, não é sensato e não é sábio. É uma cobrança que não ajuda. A gente tem que ser grato, se o nosso coração tem essa avidez, e ser compassivo com aqueles que ainda não alcançaram essa percepção, que é descrita por Isaías no capítulo 53, referindo-se ao Messias, que você citou. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O fruto do penoso trabalho da sua alma não é medido em quantificações, é medido em qualificações. São os que de fato discerniram o trabalho da sua alma e se deixaram transformar
por esse amor cheio de graça. É o testemunho do Novo Testamento todo a respeito disso. De modo que eu sugeriria a você que, concluindo, só lembrasse que Jesus disse que aquele que vê com os olhos era para ver mais profundamente com o espírito. O que ouve com os ouvidos deveria ouvir com o coração. Jesus disse que deveria ser assim, por quê? Porque não basta ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e perceber alguma coisa nas sensibilidades, se isso não nos atingir na vontade da conversão em nós. E a maioria de nós se defende do Evangelho, foi o que Jesus disse. Para que vendo, não vejam, ouvindo, não ouvindo, e percebendo, não queiram discernir totalmente o significado. Para quê? Para que, em assim fazendo, não tenham que se converter e ser por mim curados, diz o Senhor. Então, o testemunho da Escritura explica a sua dúvida toda. Eu, por exemplo, que vivo disso, vivo de explicar, de ensinar, 44, agora vai fazer 45 anos daqui a algum tempo. 44 anos está fazendo. Não faço outra coisa e não estou frustrado. Continuo respondendo, eu dou as minhas reclamadas aqui, dizendo, poxa, está tudo à mão, por que vocês não vão lá? Mas eu não resisto não responder, eu estou aqui manhã após manhã. Hoje, por exemplo, eu não respondi nada que eu não tenha respondido. Inclusive a sua pergunta. Tem muitas respostas minhas no site sobre isso. Quer ver? Escreve aí, Gabriel. Ouvindo, porém não aceitando. Ouvindo, porém não aceitando. Esse artigo eu nunca escrevi, mas essa ideia, pesquise por essa ideia. Ouvindo, porém não aceitando, não acolhendo. Tem o quê? 311. 11 registros. Ouvindo, porém não aceitando. Ou escreva aí, por exemplo, ouvindo em descrença. Ouvindo em descrença. Você conseguiu achar, Braulio? Estou aqui, 27. 27, Gabriel, ouvindo em descrença. Para ser assim, bem específico com o que você me perguntou. Entendeu? Aí no meu portal está lotado de respostas. Então veja, a sua pergunta não me trouxe nenhuma resposta, necessidade de responder nada novo, está aí. Mas eu estou respondendo. Por que eu estou respondendo? Tanto aqui no Papo de Graça, quanto no Reconexões e até o último dia da minha vida. Porque eu nasci para explicar o Evangelho. É para isso que eu estou aqui. Todo dia tem gente nova nascendo, tem gente nova morrendo, tem um monte, milhares e milhões que já morreram e para quem eu ensinei. E tem um monte de novinhos aprendendo agora e eu continuo ensinando. Com paciência, constância, perseverança e alegria de ter esse privilégio de ensinar muitas gerações o caminho do Evangelho. Faça você o mesmo, me ajude. Um beijo para você, amigão.